Foram realmente as redes sociais que me influenciaram. E por conta disso, eu acredito muito no trabalho que eu faço, de poder influenciar pessoas. Me apaixonei, foi uma leitura que eu gostei realmente, sabe? É a certeza de que eu nunca vou estar sozinho nas minhas dores e alegrias. Oi, eu sou a Renata Ferreira e esse é o Capítulo à Parte, o videocast literário da Estante Virtual. Por aqui a gente vai prosear sobre o universo do livro, cultura e afins. Vou receber escritores, influenciadores literários e pessoas apaixonadas por literatura. Se você, assim como a gente, é apaixonada por esse universo, nos acompanhe por aqui e também nas redes sociais da Estante Virtual. Neste episódio do Capítulo à Parte, eu recebo Pedro Pacífico, escritor, advogado e criador de conteúdo literário. Em 2017, criou o @Bookster, um perfil onde ele incentiva e democratiza a leitura. Já é acompanhado por milhares de pessoas. 30 segundos sem pensar no medo é o seu livro de estreia. É um prazer recebê-lo, Bookster. Prazer é meu, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Sou parceiro, né, da Estante Virtual há um tempo, então me sinto em casa aqui conversando com você hoje. Muito bom recebê-lo por aqui, Pedro. Pedro, você vem incentivando a leitura nas redes sociais e isso é magnífico, o seu trabalho. Mas como é que você foi incentivado a ler, né? Quais são as primeiras lembranças que você tem quando você pensa em leitura e memória literária? Hoje em dia, realmente, o Bookster se tornou uma ferramenta de incentivo. Mas quando as pessoas pensam em alguém que incentiva a literatura, elas imaginam que seja um leitor de infância, que já nasceu numa casa rodeada de livros. Mas não foi bem assim para mim. Eu digo que eu fui um leitor de fases na infância e adolescência, porque em casa não tinha né, um círculo familiar de leitores, então a leitura não era uma atividade presente no dia a dia, mas existia dentro de mim um interesse. Eu buscava umas leituras, né? Às vezes eu ia numa livraria, comprava um livro, com a ajuda dos meus pais, isso ainda na infância. Mas também, por muito tempo, eu ficava sem ler nada. Né? Então eu digo que era realmente ciclos. Na adolescência aconteceu a mesma coisa, porque eu me senti até perdido no que ler. Já que ninguém à minha volta está falando de livros, e na escola as indicações muitas vezes são voltadas a fazer uma prova, algo de obrigação, a ideia da leitura por prazer acabava ficando meio confusa para mim, né? E eu lembro de pegar a lista dos mais vendidos e buscar lá o que seria, na minha ideia até então, os melhores livros. Na minha época vendia, né? Teve a fase de Harry Potter, mas aí mais adolescente tinha muito Dan Brown. Então eu li todos os Dan Brown, que eram os mais vendidos na época. Ele até vai, depois de 8 anos, vai relançar agora, vai lançar um livro, um romance. Tô até curioso, porque ele realmente fez parte, assim, dessa minha influência como leitor. Mas realmente, a leitura, eu mergulhei na leitura, foi mais pra frente, no final da faculdade de Direito, quando eu acabei encontrando nas redes sociais pessoas que falavam sobre literatura. Elas me ajudaram muito a entender que a literatura era muito mais do que só uma lista de mais vendidos, que a literatura era muito mais do que aquele... Na verdade, que a literatura podia ser não aquele trauma do que eu tinha da escola, né, de clássicos serem difíceis, serem antigos e não dialogarem comigo, com o leitor de hoje. Eu fui desmistificando várias dessas ideias erradas que eu tinha na cabeça. E também conhecendo autores diferentes, né, e me apaixonando por autores que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E que depois acabaram virando autores preferidos, assim, pra mim. Então, foram realmente as redes sociais que me influenciaram. E por conta disso, eu acredito muito no trabalho que eu faço, de poder influenciar pessoas a lerem mais, porque, antes de tudo, eu fui um influenciado pelas redes, pela internet. Muito legal. E aí você citou aí na sua fala a questão dos clássicos, né? Onde a gente tem um primeiro contato, talvez na escola, né? Dependendo da escola onde a pessoa estuda. Mas a gente tem esse trauma, né? Muita gente tem esse trauma em relação aos clássicos, o medo de que aquilo é uma forma, construção difícil, são temáticas difíceis. E muita gente acaba se afastando, né? Ou acabou se afastando por um trauma ali na adolescência, por exemplo. E os influenciadores
literários trabalham, é claro, muitos livros contemporâneos, mas você, sobretudo, tem trabalhado muitos clássicos, tem falado de muitos clássicos nas redes sociais. Queria que você indicasse aqui pra gente um clássico, esse que marcou, um que tenha marcado a sua vida, que você costuma indicar para todo mundo por ter sido muito inesquecível. Acho que voltando até para essa fase de adolescência, né? Porque clássico naquela época era algo que me assustava um pouco, mas teve um clássico que me marcou muito naquela época, que mesmo nesse ambiente escolar de obrigação de fazer prova, eu me apaixonei, foi uma leitura que eu gostei realmente, sabe? Que foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Acho que por conta da minha idade naquela época, até de me identificar de alguma forma com aqueles personagens e ao mesmo tempo perceber que aquela era uma realidade muito diferente da minha. Então aquele livro me marcou muito, né? Acabei virando um fã de Jorge Amado depois, e acho que é um livro que pode ser lido por diversas idades e que ele vai tocar em diferentes pontos. É um clássico que eu guardo assim com muito carinho. Inclusive, quando você entra na minha casa, tem uma arte que são 16 livros pintados do Capitães de Areia, que um artista que fez, que pinta em livros, e é justamente esse livro. Então, ele é importante para mim. De fato, é um livro inesquecível, né? A adaptação também é interessante. De fato, eu também tive acesso a ele na escola. A gente está falando de acesso à leitura e a gente sabe que a leitura ainda é um desafio no Brasil, e os influenciadores literários têm trabalhado e incentivando muito a leitura, tem sido, de uma maneira geral mesmo, responsável, né, por trazer mais leitores para ler, inclusive, a literatura brasileira. Queria que você falasse um pouquinho de como você percebe esse movimento da criação de conteúdo literário, que não só incentiva a leitura, mas também movimenta, né, o mercado editorial brasileiro, inclusive para fazer novas edições de clássicos, né? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Esse é um tema que eu gosto muito, porque passa por diversos aspectos. O primeiro, por que as pessoas não estão lendo hoje em dia? Por que a gente tem tão pouco leitor, né? Apesar de a gente ver uma Bienal do livro lotada, aquilo é muito bom, mas não é o Brasil leitor, né? A gente vê a última pesquisa do Retratos da Leitora no Brasil, que mostra que mais da metade da população não é considerada leitora. São diversos aspectos, até quando você vê os motivos das respostas dessa pesquisa, acho que em primeiro lugar está a falta de tempo e também até a falta de interesse na leitura. Então, tem a questão que a gente não pode deixar de lado, que é a questão de acesso também financeiro, mas também tem a falta de interesse. Eu tenho certeza que muita gente que respondeu falta de tempo é porque ficou com vergonha de dizer que não tem vontade de ler. E por que não tem vontade de ler? Porque são, né, muitos aspectos. Não tem o incentivo em casa, não tem o exemplo em casa. Na escola, ela acaba virando esse trauma para muitos alunos, porque na escola você é ensinado que a literatura é algo de obrigação, e o problema disso é que você não quer fazer algo que é obrigação. Então você não tem a ideia de que leitura é tão prazeroso como assistir um filme ou uma série. E depois você chega numa sociedade que estimula e mostra que o livro é uma ferramenta de aprendizado. Então as pessoas vão comprar livros para aprender alguma coisa, para aprender a lidar com seus sentimentos, para aprender a ser um bom líder, para aprender a ganhar 1 milhão. Isso é o reflexo da lista de mais vendidos. Então, quando você não tem um incentivo da leitura por prazer, realmente a gente vai ter pouco leitor. Quando as pessoas conseguirem enxergar que a literatura não é uma ferramenta só de aprendizado de uma sociedade imediata e utilitarista, mas que ela é igual um livro ou uma série, um filme ou uma série, eu queria que as pessoas escolhessem livros assim como escolhem livros filmes e séries. Ninguém está escolhendo filmes e séries, aqui que eu vou aprender com aquilo. Não, o que eu vou me divertir, né? Que tema que me interessa. E aí vem as redes sociais, por outro lado, com pessoas falando de livro de uma forma apaixonada, né? Falando, pô, amei essa leitura me impactou, essa história de um monstro, eu amei, essa história de um romance romântico, eu adorei, esse drama me fez chorar, essa ficção científica, pô, minha imaginação foi pro espaço. Então, as redes sociais vêm um pouco para quebrar isso, e também para ser um guia. O que vocês... Aqui tem essas opções legais para vocês lerem. Porque as pessoas não falam de leitura. Então, se as pessoas não falam de leitura, eu não sei o que eu vou ler.
que é um pouco que eu tinha na minha adolescência. Então, além de despertar essa visão da leitura como algo prazeroso, as redes sociais, os influenciadores que produzem conteúdo literário, acabam sendo também esse guia, assim, vem comigo que eu vou te mostrar o que tem de bom aí para você ler, que tá além dessa lista de best-sellers. Muito legal isso, porque essa questão que você falou do imediatismo, né, da produtividade, né, a gente vive numa sociedade, num mundo extremamente acelerado, né, e essa ideia de que a literatura tem que ensinar, tem que ter um aprendizado, realmente, até hoje, mesmo com as novas gerações, né, há ainda uma lógica de produtividade. Até tem alguns jovens, né, lendo, mas aí acaba caindo nessa lógica de produzir. Vou ler 50 livros, 100 livros, e aí, mas me fala, o que você gostou daquele livro, né? O que você sentiu? Qual foi o sentimento? Qual foi a emoção que aquele livro despertou? E às vezes ele não consegue ainda lidar com aquilo, porque justamente é cultural essa lógica de que a gente tem que aprender alguma coisa, tem que ser utilitário, enfim. Mas, de fato, como os influenciadores, esse movimento se dá pela via do afeto também, porque você está ali expondo algo, né, um sentimento, enfim. Isso é muito interessante, eu acho que desce daquela barreira da crítica literária, né, com termos, com a comunicação que para os jovens não é tão acessível. E eu acho que o mais interessante da criação de conteúdo literário é a comunicação. A gente tem uma comunicação mais acessível, é possível lidar com sentimentos sem problema. Esse livro me fez chorar, esse livro me fez voltar à infância. Isso é muito natural, né? Via criadores de conteúdo literário. Você falou também, a gente estava falando antes sobre movimentar, né, o mercado editorial brasileiro. E quando a gente fala de editora hoje, né, as editoras no geral, a gente percebe que a cena literária contemporânea ela é muito plural, né? E além de ser plural no sentido de publicações, a gente está mais próximo dos autores. Eles estão eles estão nas redes sociais, eles estão em eventos como o Bienal, é mais acessível, né? A gente consegue ir lá, abraçar, conversar. Isso é muito legal. A cena é muito rica, né? E o que tem te chamado a atenção na cena literária contemporânea brasileira? Um dos aspectos que me deixa muito feliz é como autores brasileiros estão sendo reconhecidos, estão vendendo bastante e virando até, né, estrelas pop. Sim. Assim, né, viram ídolos de leitores. Isso é muito legal, porque por muito tempo, realmente, o autor brasileiro ele ficava restrito aos clássicos, né, os contemporâneos não conseguiam atingir um número de vendas muitas vezes relevante, a gente acabava ficando com poucos nomes, e as pessoas buscavam literatura estrangeira, né, em sua grande maioria. E o que eu acho que vem acontecendo agora é nomes muito fortes que estão vendendo muito, né? Então, Itamar, que chegou em 1 milhão de vendidos, a Carla Madeira, que está para chegar em 1 milhão de vendidos, Socorro Racioli, Jefferson Tenório. E esses nomes que estão conseguindo furar a bolha e levar a literatura nacional contemporânea para um número grande de leitores, estão arrastando com eles, num bom sentido, muitos outros autores jovens. Então, você vê que quando 1, 2 ou 3 autores começam a vender muito, vem com eles outros autores. Eles dão espaço e voz para esses outros nomes jovens também. Isso é muito importante, porque você começa a perceber que os leitores estão assim, reconhecendo que há um cenário nacional de autores produzindo muita coisa boa. E isso realmente me deixa muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, é triste por um lado, porque eu vejo que há uma reação da academia que tende a olhar, um autor brasileiro está vendendo muito, virou comercial, não é bom, né? Fazer uma distinção do que é literatura, alta literatura e uma literatura mais comercial. Para mim, não. Para mim, tá vendendo maravilhoso. Se o livro é bom, excelente, entendeu? Então, eu fico muito feliz com esse movimento, realmente, de best-sellers nacionais. Muito legal isso. Eu até consigo perceber uma abertura da academia para alguns nomes, assim. Mas ainda acaba indo pela trilha da validação de prêmios literários. Então, esse está vendendo muito, mas ganhou um Jabuti. Ou ganhou um Sesc, ou ganhou... E aí acaba até tendo... o Jabuti que veio com aquela mudança de categoria, né? Do romance de Exatamente. entretenimento literário. Que eu não gosto dessa... Pelo menos do nome, assim. Eu não gosto dessa distinção. Então,
mas realmente buscam essa validação nos prêmios. Eu também não curto muito essa distinção, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma forma de ampliar o olhar talvez de o quem nome, né? Porque pra mim, literatura é entretenimento. Exatamente. A literatura pode Romance ser muita de coisa. entretenimento. Pra mim, todos os romances que eu leio são de entretenimento, Sim. sabe? Eu super entendo isso. Agora, a gente está falando de escrita, né? Além de advogado, influenciador literário, você também é escritor. Bom, a gente está falando de escrita e além de advogado, criador de conteúdo literário, você também é escritor. Seu livro de estreia, 30 segundos, Sem Pensar no Medo, entrelaça o seu relato enquanto leitor, passando um pouquinho também pela sua vida, né? Tem um tom autobiográfico. Fala um pouquinho sobre esse projeto, como é que foi o ponto de partida. Foi um desafio, assim, me aceitar como um escritor. Eu até tenho dificuldade de falar isso hoje em dia. Realmente, sou escritor. Às vezes eu falo, sou um leitor que escreveu um livro. Porque é um livro que realmente diz muito sobre o Pedro leitor. E como esse Pedro leitor foi essencial para que eu conhecesse outras facetas do Pedro. E aceitasse outras facetas, né? Eu falo muito da questão da sexualidade, então como a literatura acabou sendo uma ferramenta muito importante no processo de autoaceitação, né? Eu como um homem gay, que demorou muito tempo, então foi algo só aos 27 anos. E também vou, né, desde a infância, entendendo e rememorando um pouco como ser diferente marcou a minha infância, assustou, me fez moldar um pouco como eu me comportava, os meus gostos. E, em paralelo, vou mencionando livros que foram marcando, então, todas as fases da minha vida e também momentos. Por exemplo, o primeiro luto que eu tive, e aí eu trago livros sobre a temática, né, questões amorosas, a primeira paixão, então, questão de saúde mental também. A relação familiar, a relação né? familiar. É um livro que é difícil de ser categorizado, assim, porque é uma coisa diferente, né? Mas se eu pudesse, né, resumir, é realmente um livro sobre como a leitura pode ser uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. É muito interessante, e eu até separei, né? Você acabou de falar a pergunta, também separei uma das questões que você coloca, que é como os livros podem nos ensinar sobre o mundo, as pessoas que estão à nossa volta e sobre nós mesmos, né? Exatamente. Que é exatamente isso. A leitura, a gente tem que estar aberto para se divertir, né? Para passar um tempo com aquele imaginário, né? Com aquele texto que também é corpo, que se entrelaça com o seu corpo, né? E a gente aprende muito com E a gente isso. aprende muito com isso, né? Isso é muito interessante. E falar em aprendizado, você tem ampliado, né? Você não está só no Instagram, né? Você tem outros projetos, assim, você tem crescido muito essa capacidade de criador de conteúdo, né? Pegando aí vários formatos, né? Rede social, podcast e outros projetos, como o Clube do Livro. Vamos falar do seu podcast e também convidar as pessoas a ouvirem? Vamos. Daria um livro. O Daria um Livro é um podcast que tem um carinho especial, porque já tem há bastante tempo, fiquei alguns períodos sem produzir, mas está na 3ª temporada. E por lá passaram... É um podcast de entrevistas, né? Parecido aqui, com esse que eu falo com pessoas que, de alguma forma, têm a literatura fazendo parte da sua vida. E eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que eu admiro demais, né? Então, a gente estava falando de Conceição Evaristo, né? Que eu gosto muito, Milton Ratum, Walter Ugumãe, Mia Couto, muita gente passou por lá. E isso, para mim, é uma oportunidade maravilhosa, não só de conhecer essas pessoas, de conversar, mas poder fazer com que os leitores conheçam mais dos autores, né? Um lado, talvez, além da escrita, além daquela mini bio que a gente vê no final da quarta, né, da orelha do livro. Então, eu tenho um gosto, assim, né? Eu Daria um Livro, tem um cantinho especial no meu coração. E há um ano eu lancei também um outro podcast, que aí não é literário. Então, também saí um pouco desse mundo literário, que é o E os Namoradinhos, e aí é um Pedro muito mais extrovertido, descontraído, que eu faço com a Camila Frender, que é uma super amiga minha, e vem fazendo muito sucesso. A gente recebe casos de família dos ouvintes, e a gente comenta esses casos a cada episódio. E as pessoas
vem se divertindo e vem falando, nossa, que legal também conhecer, sabe? Ver como, né, você não é só aquela pessoa da leitura, série e tal. Não, que dá risada, fala besteira. Então, realmente venho expandindo, assim, para outras plataformas, para atingir novos leitores e conseguir falar, ó, lá no meio dos namoradinhos eu falo de uns livros de vez em quando, legal. assim, vai que isso atraia e desperte à vontade. Engraçado você falar isso, porque de fato há ainda um imaginário das pessoas que gostam de ler, né? Mas não, as pessoas são plurais, gostam de ler, enfim, é bem, bem amplo, né? O repertório pode ser muito amplo, inclusive para diversão. A gente gosta de ler e gosta de... análises e comentários que eu faço sobre família, sobre os casos, vêm de obras que eu li, de livros que também são... Muitos dos romances são grandes casos de família, né? Assim, são histórias, no final das contas. E literatura é isso, né? Narrativa é história. E a literatura, ela tá para além dos livros, inclusive, né? Tá numa conversa, enfim. A gente falou do podcast e você tem outros projetos, né? Como o Clube do Livro. Os clubes, né, no geral, eles têm crescido muito no Brasil. Esse projeto, o Bookster pelo Mundo, é um clube muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. O Bookster pelo Mundo, ele é um projeto que, assim, tem há muito tempo já na minha cabeça. Na verdade, durante a pandemia, eu meio que lancei um início, um protótipo desse Bookster pelo Mundo, que durou 1 ano e pouco. Mas acabei não dando conta por causa da vida de trabalho e tal, de advogado. E aí, mas aquilo sempre ficou, quero fazer algo mais estruturado. E aí, eu comecei a conversar já com a Tag Livros, né, que era minha parceira em outros projetos. E aí, a gente conversando e falando, não, vamos levar isso pra frente, vamos fazer isso junto. Porque eu falei assim, eu preciso de vocês na parte de logística, né, todo o conhecimento que vocês têm no Clube do Livro, para eu poder entregar o conteúdo que eu quero. E aí veio a ideia do Bookster pelo Mundo, que é um clube de assinatura que a pessoa recebe, anual, então a pessoa assina para começar no ano seguinte. Então, 2025 agora está sendo o primeiro ano. A pessoa recebe na casa dela, no final do ano anterior, 12 livros, um box com 12 livros, com sobrecapas exclusivas, especiais, tem toda uma temática do ano. E aí, cada mês, a gente tem um país escolhido e a gente lê um livro daquele país. E aí a gente também tem um Instagram exclusivo, né, para os assinantes, que tem muito conteúdo que a gente vai produzindo durante o mês. Então, conteúdo histórico, conteúdo geográfico do país, conteúdo comida, né, muita coisa mesmo, com outros profissionais de áreas diferentes. E ao final do mês tem lives com convidados especiais. Então, por exemplo, agora de janeiro, que foi a Hungria, o livro foi Divórcio em Buda, do Sándor Márai, que foi muito legal. Aí teve o Bial de convidado. Agora, em março, a gente está na Etiópia, lendo Sobre o Olhar do Leão. E o convidado vai ser o Jefferson Tenório. Então, tá sendo uma experiência incrível e esgotou. Só gente maravilhosa. A gente nunca imaginou, esgotou, assim. A gente tinha feito umas projeções de números. A gente teve que reimprimir até onde a gente conseguia, o que as editoras tinham história. A gente chegou em 5 mil assinantes. Uau! Então tá sendo uma experiência, assim, incrível mesmo. E a gente já tá fechando agora os livros para 2026. Né? As assinaturas vão começar em setembro. E aí a gente tá querendo trazer e vai conseguir grande maioria dos livros de 2026 vão ser livros inéditos no Brasil. Você quer comentar um pouquinho sobre alguma dessas viagens? Então, até, assim, tem minha paixão pela literatura e a paixão pela viagem, até que levou eu a fazer esse clube. Em janeiro eu fui para a Hungria, então que eu tinha falado comigo mesmo, se eu batesse uma meta X de assinantes, eu ia para o primeiro país. Agora, o mês da Etiópia, eu não consegui ir, porque eu tinha uma outra viagem, eu acabei de voltar de uma outra viagem, que até também não tem a ver com o Bookster pelo Mundo, mas de um livro que eu li recentemente, que era o Crematório Frio, que é um relato de Auschwitz, de um sobrevivente de vários campos de concentração, inclusive Auschwitz. Um judeu húngaro, e esse livro foi publicado logo após o final da guerra, mas ele ficou meio desconhecido no mundo, porque ele foi escrito em húngaro, e aí veio Guerra Fria, o governo fechado da Hungria, e não foi traduzido, e só foi agora redescoberto depois de 70 anos. E aí eu li esse livro e eu tinha uma viagem programada com um grupo que a gente foi fazer uma viagem em memória
ao Holocausto, que completou agora 80 anos. Então, eu fiz uma visita ao campo de Auschwitz, ao campo de Birkenau, e foi uma experiência, assim, transformadora, muito, muito triste, muito chocante. É inacreditável a gente pensar o que foram capazes de fazer com milhões de pessoas. Né, tanto, não só judeus, mas também outros grupos minorizados, né, os homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, pessoas negras. Então, estar lá realmente faz de você sair daquele local diferente, né, e entender até como o poder pode fazer com que a maldade podem levar o ser humano a fazer coisas assim inacreditáveis. Sim, muito importante esse seu relato, porque a gente traz à tona a questão da literatura como esse espaço também de memória, né? A história tem sido apagada, sobretudo questões muito sérias, né? Enfim, como essa que você acabou de citar, do Holocausto. E a literatura está aí para não apagar essas memórias, né? As pessoas terem acesso, enfim, a partir dos livros e outras artes também, né? As artes estão aí para contar muita coisa e a gente tem que estar aberto, né? A estar mais do que estar aberto, é estar atento, né? Ter uma atenção mais empática para as temáticas que precisam ser debatidas, para que a história não seja apagada. Então, muito interessante. Falando um pouquinho sobre eventos literários, né? A gente sabe que o Rio vai ser a capital mundial do livro e um dos grandes eventos é a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E você vai ser curador da Bienal. Imagino que você deva estar muito feliz, né, com essa oportunidade. Como é que está sendo isso? Já começaram os trabalhos curatoriais? Não, realmente foi uma honra, assim, quando eu recebi o convite, eu nem acreditei, porque a Bienal do Livro é um evento gigantesco, né, que já completou aí muitos anos, que já trouxe autores incríveis e movimenta multidões. Então, foi uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né, de fazer. Eu fiquei... a curadoria desse ano é uma curadoria coletiva, então tem um grupo de curadores e cada um ficou responsável por uma área, e eu fiquei responsável pela curadoria das mesas literárias, que é a minha paixão. Então, né, como conseguir construir uma programação diversa, interessante, né, que faça e desperte o interesse nos leitores, tanto a encontrarem seus ídolos ou também a conhecerem novos autores. E já tá, né, moldando aqui a programação. Posso dizer que estou muito animado com o que vem pela frente. Tem muita coisa boa. Estou querendo fazer uma curadoria que fuja um pouco do comum, do que a gente está acostumado a ver tanto nos eventos. Então, não posso falar mais, mas estou animado e estou fazendo com muito carinho para que seja uma experiência inesquecível para os leitores. Certamente vai ser inesquecível. Ainda não pode falar muito, mas a mídia já divulgou, né, os curadores. Sim. Você, Clara Alves, Lázaro Ramos, Thalita Rebouças. Já tem uma galera aí, né, que já desperta o interesse para saber. O mais interessante, uma das coisas que eu mais gosto em evento literário é a gente ver a vida literária fluir, né? Poder conhecer os autores, poder fazer conexões com outros leitores. É muito legal os eventos literários, né? Porque é isso, acaba sendo um centro de encontro de apaixonados por livros de diferentes idades, né, de diferentes gêneros literários, mas tá tudo lá por algo em comum, que é a literatura, num país que lê pouco. Então, aquilo parece, né, que você tá num universo paralelo, assim. Sim, é muito bom. Inclusive, a estante virtual estará na Bienal do Livro Rio, a gente está muito animado. A gente também esteve na Bienal do Livro São Paulo, Bahia. Eu estive lá com vocês, em Sim, São Paulo. E a gente vai estar no Rio também, a gente está super animado também com esse projeto. Vamos um pouquinho para além da página. Como a gente falou, narrativas estão para além da página, histórias, uma conversa. Mas o que você tem curtido em filmes, em séries ou peça que você que tenha te despertado assim, um interesse de divulgar? Sim, acho interessante a gente falar disso, porque até nas minhas redes eu venho tentando trazer mais séries, mais filmes também, porque
Não é só livros, a gente as pessoas às vezes falam, não, você fica horas lendo durante o dia. Não é isso, eu tenho vários outros interesses. E filmes e séries também é um deles. Bom, o que eu tô assistindo recentemente? Tô assistindo o Ruptura, que é uma série que eu gosto muito. Foi lançado, acho que a primeira temporada há uns 2 anos. Eu fiquei assim, daquelas que formam um triplex na sua cabeça. E agora lançou a segunda temporada, ainda estão soltando os episódios. É muito interessante, uma história muito doida, assim, mas que eu gosto bastante. Tem uma que acabou de lançar também, que eu tô acompanhando, tô adorando, que chama The Pitt, que é série médica no estilo ER. Então, para quem gosta de ER, e é também um misto de ER com 24 horas, porque você acompanha, cada episódio é 1 hora numa sala de emergência de um hospital. E eu adoro temas médicos, assim, tanto em literatura como em filmes e séries. Então, eu tô amando. São as duas que eu tô lendo no momento. Lendo, né? Fala, ato falho. E aí, em filmes, né? Assistiu recentemente Eu Ainda Estou Aqui, que é sensacional, torcendo pro Oscar. Também assisti Baby Girl, que eu achei interessante, gostei. Quem mais? Que eu acho que esses daqui que eu me lembro mais. Muito bom. Ainda falando dos filmes, tem uma adaptação literária para o cinema que você gostou muitíssimo? Tem, eu gosto muito de Call Me By Your Name, né? Me Chame Pelo Seu Nome, que pra mim... Maravilhoso. Quando eu assisti, tava num momento muito propício na minha vida para assistir aquele livro, me impactou demais. E o filme realmente, ele traduz muito bem o livro. É o Desejo e Reparação, que é uma adaptação do Reparação, do Ian McEwan. Também é uma outra adaptação que eu gosto bastante. Muito legal mesmo. O livro é maravilhoso. Eu vou aproveitar, porque eu acabei perdendo o mote. A gente falou de Clube do Livro, de outros espaços para incentivar a leitura e convidá-los também, porque a Estante Virtual tem um Clube do Livro, tem como objetivo também democratizar a leitura e divulgar a literatura contemporânea brasileira. Clube gratuito, é um encontro por mês, inclusive o Bookster já participou com a gente, foi maravilhoso. Então também convido vocês a participarem do Clube do Livro da Estante Virtual. É só acessar lá nossas redes que vocês vão ter acesso ao link. Chegou ao fim a nossa conversa, foi um prazer conversar com você, Pedro. Vamos ao nosso ping-pong? Vamos! Um clássico da literatura nacional. Além de Capitães da Areia que eu já falei, eu vou de Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Um clássico da literatura estrangeira. Cenas de Solidão. Um livro que você gostaria de ter escrito. Seria talvez 100 Anos de Solidão. Eu vou falar Ensaio sobre a Cegueira. Muito bom. Um gênero literário favorito. Romance. Um escritor que você mais leu. Acho que é Gabriel Garcia Marques, Walter Ugumãe. Um livro que você gostaria de esquecer para ler como se fosse pela primeira vez. Acho que O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Literatura é a certeza de que eu nunca vou estar sozinho nas minhas dores e alegrias. Maravilhoso, Pedro. Foi um prazer. O prazer é meu. Obrigado pelo convite e obrigado para quem nos assistiu aqui. Muito bom. Chega ao fim mais um episódio do Capítulo à Parte, videocast literário da Estante Virtual. Para ter mais conteúdos como esse, nos acompanhe nas redes sociais da Estante Virtual. A Estante tem como objetivo incentivar e democratizar a leitura. Afinal, livro novo é aquele que você ainda não leu.